A Vini está aí, que eu acabei de ver. Ô, Vini, você é do grupo da Tamires, né? O, o seu grupo, o que vocês me mandaram, conversei com a Tamires hoje à tarde, ela me disse que pediu para que vocês, cada um testasse, treinasse lá, fizesse as simulações. Você fez, como é que foi? Eu fiz uma simulação de inserir dados e alterar o dado, no caso, que normalmente eu gosto de fazer, eu gosto de botar a foreign key depois, não quando vai criar a tabela. Não, sim, sim, Aí, eu vi até o que foi me mandado estava desse jeito, que foi com alter table. uhum, aí fizemos isso, aí a senhora tinha falado semana retrasada que ia passar uma matéria para depois a gente tentar fazer de novo, fazer alterações, então não fomos muito adiante. Não, na verdade, vocês já fizeram algumas coisas que eu queria, que é usar você já fez quando você mudou a tabela. Porque, por coincidência, quando vocês me mandaram, quando eu falei com ela semana passada, que semana retrasada vocês foram fazer o trabalho, eu postei aquele material que foi dia 21, eu postei o material, deixa eu vir aqui no AVA novamente. Eu postei material sobre restrições à integridade, as referências, né? E, e aí, por coincidência, você fez. Você não, o grupo fez, que já foi inserção da Foreign Key, por exemplo. O insert, vocês já fizeram, tranquilo. Agora, a minha pergunta é o seguinte, deixa eu pegar aqui o de modelo de vocês, que já está aqui no... Essa característica que você cria, ou vocês criam, a tabela, e depois faz a inserção da própria Primary Key e da Foreign Key, como está aqui, não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Você já usou uma restrição, Cascade da Vida, uma restrição sobre a própria Key, e na sua Foreign Key, deixa eu descer aqui, você fez as modificações, modificou aqui a questão do ID, onde você coloca como not null, insert, usou dentro do FORIQ, usou a referência, que é exatamente a referência, por exemplo, na tabela artigo, você usou aqui a foreign key referente ao artigo, ao autor, perdão. Deixa eu maximizar aqui. Referente ao autor, puxando o ID. Então, deixa eu começar a compartilhar aqui, para depois eu conversar com outro grupo. Deixa eu só buscar vocês de novo para eu ver quem tem aqui. Está vendo minha tela? Não sei. Está vendo que eu compartilhei? O que é o seu trabalho? Hã? Simples. Tá. Está com essa voz desanimada por quê? Acordou agora também? E não, eu tô normal, acho. Que Marcel disse que acordou agora, estava com a voz que não era dele. Então, vamos lá. Então, aqui você já fez a alteração no qual você coloca, já faz a própria modificação, né, referente à tabela sessão de vocês, referente ao seu ID de sessão técnica. Aqui, vocês já trabalham a parte da Foreign Key, onde você coloca
o relacionamento é referente ao próprio ID do autor do artigo. Só que vocês me postaram um arquivo do MER. Só que lá não tem nada para mim, não aparece nada. Você tem ele aí? A Tamires acabou de chegar. Você tem ele aí? Não, tá, não Boa tenho não. noite, Tamires. Tatá, deixa eu te falar. Você me mandou, estou com o seu trabalho aqui, você me mandou, postou o arquivo, mas lá no arquivo onde você põe o modelo relacional, ele não aparece nada para mim. Ele deu um problema no arquivo, né? E não aparece nada. Você está com ele aí? Ou é outro? Não, agora eu não tô, não. Não, na verdade, eu até mandei pro pessoal todo e o pessoal até conseguiu abrir lá. Na Não, última aula, o Thiago até abriu o mesmo arquivo que eu te mandei, foi o que eu mandei para ele. Porém, eu troquei de computador. O meu computador que eu estava fazendo as coisas, eu tive que trocar e agora eu tô com outro e eu tenho que instalar tudo nele de novo. Mas Então. pode ser porque o computador que eu estava não estava exportando pelo Workbench. Já estava com esse erro já há algum tempo. Uhum. Aí eu entrei direto no PHP MyAdmin e exportei direto por lá. Uhum. E aí vem um pouco diferente, eu já percebi. O Thiago teve que botar para criar o banco porque não foi com a criação do banco, mesmo eu tendo colocando lá, para ir com todos os comandos. Quando eu abro, ele já diz que teve um erro ao processar a página, né? E aí não aparece nada. Eu gostaria que depois você visse com alguém do grupo, quem pode estar mandando para mim, pode ser até pelo WhatsApp, para eu poder salvar na pasta de vocês, qualquer um, até para fazer as comparações. E aqui, vocês já colocam, que é o que eu te mandei semana passada, devido ao problema que eu tive, vocês colocam aqui já a alteração. O Vini já colocou para mim que ele já fez ele fez algumas inserções, né? Você já tinha me falado que você tinha comentado isso com o grupo. E essa aí que eu conversei com a Tamires foi o seguinte: é isso aqui que eu quero que vocês façam de imediato, que é o quê? É vocês fazerem essas alterações. No caso do grupo de vocês já criam a foreign key e o ID com um alter table já exatamente para que vocês possam mostrar o que não precisa perguntar, porque ele já está aí. Opa! Porque ele já está aí. E deixa eu pegar vocês aqui de novo. Então, não tem muito mistério. Já Aí o grupo da Tamara, que ela não me respondeu hoje, que eu mandei mensagem para ela, eles já fazem diferente. Eles já criam tudo dentro da própria tabela, né? Isso eu vou conversar com eles daqui a pouco, e vai tratando isso aqui. Porém, automaticamente, o que tem lá no nossa... Deixa eu pegar aqui. Na aula do dia 21, que foi exatamente a questão de restrição, onde vem a questão dos alter tables, da vida, a questão do quando você cria lá direto no Workbench lá, sem o código em si, vocês observaram que você clica aqui, clica ali, ele já cria para você algumas referências, algumas restrições.
né? Como o update da vida, enfim. E aí você tem a referência em relação aos próprios padrões. E aí, aqui, cadê? Aqui você já coloca algumas referências, algumas restrições, perdão. Aqui você já coloca, cadê? Aqui você já fazem modificações, né? Isso de uma forma já automática em relação à criação da tabela de vocês. E aí, conversando com o Vini, porque eu tenho só dois do grupo do Vini, que é Tamires e Vini, vocês já fazem, até porque vocês já fizeram na própria P1, a questão das inserções, né? E ali você faz inserção, você pode fazer as exclusões também do que você precisa, do que você acha que lhe convém. E aí, o que acontece? Mas eu... Ô, Léo, depois eu quero conversar com você, com o Emanuel e com o Marcel, que são os únicos do grupo que estão aqui, mas eu vou primeiro conversar com o grupo da Tamires, para depois eu falar com vocês. E aí, Tamires e Vini, eu preciso desse modelo relacional para fazer as devidas comparações, né? Que é necessário, para que nós possamos realmente alinhar tudo. Como eu disse para a Tamires, vocês estão num caminho muito bom de análise, né? Num caminho de interpretação do problema do cliente. Muito bom. Bom, mas, deixa eu só conferir aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu só minimizar esse código deles. Bom, a minha pergunta é, antes de a gente começar, em termos de manipulação, é para o grupo do... Bom, do grupo do Emanuel e companhia. Eu acho que a gente poderia estar conversando, de repente, no final da aula, mais para o final, para poder falar o que eu observei, o que eu estou achando do grupo, isso sem gravação, só compete a vocês, tá? Para que a gente possa... Boa noite, Tiago. Para que a gente possa estar alinhando alguns pontos aí. E aí, o que acontece? Dentro da nossa P2, dentro dessa atividade, a pretensão é que vocês realmente mostrem já o que vocês já fizeram em termos do trabalho de vocês. Então, assim, o máximo que você consiga adicionar, que é o que faz seu diferencial. Uma outra situação, que não tem nada a ver com a aula, mas eu conversei com o Vitor, e o que acontece? Alguém aqui conhece .NET, né, o C# em si, já teve a oportunidade de conhecer a ferramenta? Eu não conheço, não, professor. Ninguém do grupo? Também não. Então, vamos lá. Alguém aqui, em relação à criação de API, vocês, hoje, em termos não sei se é de aula, né? Como que é?
Hoje, se vocês criassem, se fosse para falar para vocês, qual a linguagem, qual a melhor tecnologia que eu poderia utilizar para criar uma API? O que vocês me responderiam? Bom, eu criei fiz tudo usando Django. Django. Mais alguém? Eu já trabalhei também só com Laravel. Tiago, Nunca criei nada, não. mas você nunca leu alguma coisa sobre a ferramenta, sobre... Já ouvi falar, mas nunca li nada, nunca fiz curso de nada sobre isso, não. Não é curso. Na verdade, é em termos de, às vezes, de conhecimento. Eu sei que o Java, o PHP faz e tal. Com Esse Node tipo de... também já fiz algo, professor. Hã? Também já fiz com Node. Então. E aí, o que acontece? Como na semana, acho que é dia 23 ao dia 26, é semana de segunda chamada, ou 27, né, que é sábado, eu vou trazer um convidado na instituição, não é obrigatório, tá? Onde ele vai dar um mini curso sobre criação de API. Na verdade, eu vou trazer isso numa terça-feira, até por causa da turma do terceiro período, devido a coisas que a gente veio conversando. E aí, se eu não sei qual é a organização acadêmica de vocês, e nem da vida pessoal, mas se no dia, a princípio, está para o dia 23, né? Vou divulgar direitinho, ver direitinho com o Vitor essa divulgação. Se vocês tiverem interesse em fazer, só que vai ser em .NET, até porque, não sei se vocês têm lido sobre a questão de tecnologia, a Microsoft está criando aí algumas tecnologias para concorrer com Angular, com outras ferramentas aí, até mesmo para a criação de API, e essa pessoa trabalha há muitos anos em relação com essa ferramenta, e ele sempre faz uma parceria com as universidades para oferecer mini-cursos, até por questão de tirar algumas certificações que ele pretende, que ele sempre tira, enfim. E partindo daí, a proposta é a criação de uma API usando .NET. Caso vocês tenham interesse, essa turma específica, porque para mim essa turma é a turma do 5º período, né? E aí vocês vão poder participar se quiserem, tá? Enfim, então esse era o primeiro recado. O segundo é que me foi pedido, como a turma é pequena, não é difícil de falar, tá? Aí, a princípio, eu quero saber de vocês se vocês já fizeram a avaliação, o qual o diretor colocou lá, o coordenador. Todo mundo já fez a avaliação? A nossa turma, eu acho que todo mundo já fez, sim. Então, beleza, eu estou falando isso porque foi pedido para a gente dar uma lembrada aí a galera, né, para saber em relação a isso. Quem não fez, depois tira aí uns minutinhos desse final de noite aí para fazer, se não fez. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre seleção de informações, então, uma consulta, ok? Onde essa consulta que a gente faz, a gente usa um select, e aí eu lembro que, na verdade, você acaba fazendo isso de uma forma automática. Um simples comando, eu lembro que, se eu não me engano, foi na P1 que tínhamos mais grupo, o grupo específico da Tamires
chegou a me mostrar algumas coisas em relação a isso. Então, o que a gente fala hoje é exatamente sobre a questão do select da vida, como vocês já fizeram, tirando, estou falando no grupo da Tamir, já fizeram as alterações. E aí, o que acontece? A gente começa a visualizar, deixa eu pegar aqui, onde que ele está? Deixa eu buscar vocês de novo aqui. E aí a gente começa a visualizar a questão sobre a seleção, né? O select da vida. E quem chegou depois conseguiu observar no início sobre o código, né? A primeira parte do trabalho do grupo da Tamires, sobre a questão da alteração. Então, eles, na verdade, eles já apresentaram essa alteração, né? Porque eles criam a chave, a foreign key da vida, após a criação da tabela. E aí, a gente tem aqui uma estrutura básica em termos de seleção. Quando eu uso um select da vida, o select, você tem como fazer as suas, abre aspas, simulações de consultas para ver se realmente funciona. E esse select, a princípio, você vai usar como um condicional se comum, que vocês já conhecem, com determinados operadores lógicos e operadores, né, para que vocês possam estar utilizando. O meu ou, igual, diferente, maior, da maneira que vocês já conhecem. Com isso, só um minuto, por favor. Automaticamente, o que você tem aqui é uma seleção onde você determina exatamente o que você quer, da onde você quer. Então, você vai ter a coluna, que é o atributo, né, que você está determinando, a tabela e as suas devidas condições que você vai querer. Então, eu tenho tabela professor, a coluna nome, e eu tenho ali o que eu quero disso. Então, uma matrícula com o meu ID X, e eu quero todo mundo, ou aquela pessoa, ou todos que estão nesse contexto. Dessa forma, isso aqui vocês já sabem desde sempre, né? Porque são questões básicas de algoritmo, vamos falar assim. E aqui vem exatamente a explicação do que está acontecendo, que é o que eu acabei de falar para vocês. E ele vem exatamente aqui onde eu tenho, acredito que vocês viram em algum momento da vida, tautologia ou programação lógica, onde você tem aquela tabela verdade e você apresenta e ou, né? Então, eu tenho aqui, onde eu tenho o nome da tabela professor, a matrícula maior que 7 e. E aí você tem um ou,
porque isso aqui tem que ser verdadeiro, ou isso aqui, onde eu vou tratar esse processo aqui. Caso isso aqui não seja verdadeiro, ele ainda pode vir aqui. Aqui são as complexidades que começam a vir da sua consulta. Uma vez que você começa a trabalhar, a gente está falando de banco, mas uma vez que você começa a trabalhar já com a sua própria, com a conexão do banco e uma interface, uma ferramenta qualquer, você automaticamente você começa a visualizar pelas ferramentas as facilidades que eles te dão. Não tenha dúvida disso. Então, você começa a perceber que, muitas das vezes, você passa a utilizar determinadas ferramentas para que você não esqueça de gerar um resultado rápido e confiável. Quando se fala, algumas pessoas falam, a minha empresa utiliza a metodologia ágil, um Scrum da vida. Não importa qual ferramenta que você vai usar para desenvolvimento. Na verdade, você está... E o rápido não é que apenas que você quer o resultado rápido referente ao projeto em si, à programação em si. O que você vai ter um resultado rápido? Vai. Mas a ideia não é o rápido, a ideia é mais eficiente para que você não abra não tenha que retornar como um modelo cascata lá atrás para corrigir uma falha de interpretação que seja, para poder resolver esse problema e vem mudando tudo, o banco, a interface, tudo. Não. Na verdade, o que você faz é trabalhar diretamente com o cliente desde o primeiro momento. E, com isso, você começa a visualizar que você tem uma programação mais eficiente e o resultado com qualidade. E aqui, a proposta é quando você usa um determinado, vamos dizer assim, uma determinada consulta, um tipo de consulta, é você ter, na verdade, uma busca de informação de uma maneira que você consiga ter um desempenho nisso. Por isso, algumas vezes, eu comento até sobre a questão da modelagem de vocês. Vai automática, falo sobre a questão da tabela. E, se eu não me engano, nesse agora, eu falei sobre o grupo da Tamires, onde quando eu dividi a sala, eu lembro que eu falei de algumas tabelas, que eu falei assim, mas isso aqui vai ficar assim? Fui fazendo alguns questionamentos, e aí ela comentou, eles comentaram assim, não, professora, a gente até já criou aqui embaixo o nome da tabela, mas não chegamos ainda a colocar algo desse tipo. E aí eles começaram a perceber onde várias tabelas, acho que no início tinha 5 ou 6 tabelas, se eu estiver errado, vocês me corrigem, 5 ou 6 tabelas. Aí, o que acontece? Automaticamente, você tem esse processo dessa busca, onde você começa a interpretar e visualizar que quanto mais, em alguns casos, eu divido as tabelas, em alguns casos, como foi o caso desse trabalho agora que eu citei, o grupo da Tamires, você acaba tendo um desempenho maior em termos de busca. Porque, apesar de eu ter mais tabela,
não significa que vai ficar mais, vai afetar o meu desempenho. Não é isso. Na verdade, o que eu tenho mais o que eu tenho é um local que tem menos informações para ser consultado, né? Digo, em termos até de colunas e tudo mais. E aí você consegue gerar todo um processo notório disso aqui. Aqui vem um MER da vida, no modelo mais antigo, usando o pé de galinha, onde você tem exatamente a proposta do Select anterior, de professor, matrícula, curso e aluno, bem mais tranquilo. Automaticamente, deixa eu aumentar aqui. Com algumas informações já inseridas, é exatamente sobre os exemplos anteriores, quando me traz a matrícula, o determinado nome. Algumas pessoas colocam, mas eu poderia... Por que matéria está numa tabela diferente? Porque eu poderia criar aqui o campo matéria, né? Algumas pessoas... Não, na verdade, não. Automaticamente, você tem essa tabela da matrícula, da matéria, porque toda matéria aqui não está assim, mas uma universidade, as matérias ela tem crédito, ela não tem só o ID e o nome, ela tem um código específico dela. Você tem o crédito dela, você tem algumas informações, estou tentando lembrar aqui o que tem algumas universidades sobre a disciplina. Na grade de vocês podem observar que vai estar lá a disciplina, aí tem o nome dela, tem o código, tem a quantidade de crédito, porque isso influencia dentro da quantidade de crédito que você tem que fazer por semestre. Então, tem tabelas que elas podem estar unificadas e criar uma só? Sim. Mas na hora que eu vou fazer as minhas respectivas consultas, não vai dar conta, você perde tempo, você tem uma demanda muito menor. E aí, aqui, você começa com a sintaxe de consultar mais de uma tabela. Quando você tem a necessidade de relacionamentos entre elas, e aí você precisa de resultados para que possam realmente serem considerados entre duas tabelas, onde elas têm um relacionamento, você precisa buscar essas informações, e eu não tenho necessariamente aquela tal terceira tabela, que é a que vocês criaram agora nesse trabalho. Automaticamente, você consegue aqui, dentro do exemplo ao qual está se falando, não se tem aqui... Deixa eu voltar aqui. Não se tem aqui o aluno, qual a disciplina específica que ele cursa. Mas eu tenho a tabela curso que vai conter as duas informações aqui. Desta forma, por isso se fala a questão do cartesiano, desta forma, você acaba tratando essa seleção exatamente em relação ao meu aluno e à disciplina, onde eu tenho todos os alunos e as suas respectivas disciplinas. E aí, a apresentação, né, seria exatamente todos os alunos e quais disciplinas ele faz. Então, aqui na verdade, a representação em termos de consulta
em relação a aluno e matéria. Eles diretamente não se relacionam, mas estão se comunicando indiretamente aqui. Essa parte deu para vocês entenderem? Deu sim, professor. Deixa eu molhar minha palavra aqui. E aí, por isso que se fala em questão do produto cartesiano, enfim, que vai se criando esses relacionamentos aí. Não sei se vocês chegaram a ver grafos em algum momento, e também pode estar falando disso lá em termos de representação de grafos. Aqui vem só explicando exatamente, dentro de uma consulta, quando eu quero utilizar e o quê, onde posso ter o conceito de duas tabelas e o que realmente eu quero delas, no qual aqui tem essa representação, todos os alunos e todas as disciplinas, e me trouxe aqui Ana 4 vezes, 5, né, vezes, e me trouxe as respectivas disciplinas que ela cursa. Aqui eu já tenho matéria o professor, o qual ele vai ministrar, me fugiu a palavra, e aí usou o where com o meu ID. Quando eu uso exatamente esse parâmetro de repetição, o que acontece? Ele vai fazer uma restrição onde não vai acontecer aquela repetição que ocorreu anteriormente. Deixa eu pegar aqui. E aí a gente começa a fazer um tratamento. Mas, Alessandra, isso aqui não funciona? Funciona. Mas a gente começa a ver que fica com uma imagem ruim, né? Um relatório ruim. Automaticamente, o ideal que me trouxesse Ana, a matrícula dela, e somente Ana uma vez e as disciplinas que ela cursa. Não precisa repetir Ana 10, 20 vezes. Entende essa necessidade? E se Ana faz... Porque tem grade que eu posso cursar até 10 disciplinas se eu puxar. E aí vai me trazer Ana 10 vezes. E aí, automaticamente, seria o N para N, né? E aí você começa a filtrar a sua consulta. Quando vocês estão com uma interface, que vamos dizer que o seu usuário começa a fazer a consulta, aí você tem assim, você digita, eu quero todos os alunos, aliás, eu quero a aluna Alessandra Alves Fonseca Vargas, e eu não vou usar a matrícula dela nem o CPF dela por algum motivo. Não lembro, ela não sabe, enfim. Eu vou digitar o nome. Quando você começa a digitar a letra A, automaticamente o sistema ele já elimina todas as pessoas que têm letra A. Desta forma, você começa a filtrar a sua consulta. Então, conforme eu digito a palavra Alessandra, qualquer pessoa que comece com a letra A, que não tenha o nome Alessandra, já não vai estar mais na busca dele. Aí vai me aparecer somente
as Alessandras da vida. E conforme eu vou digitando o nome dela, automaticamente vai filtrando. Só que isso, na verdade, você tem ali uma conexão de banco com a interface. E você acaba fazendo esse tratamento. E aqui a gente está falando no banco puro. Então, eu começo a fazer essas consultas, porque o banco ele tem que conversar com a interface, né? Até mesmo em termos dos campos, das caixas de textos que eu tenho lá, e dos meus labels. E aí, o que acontece? Você começa a testar o banco aqui exatamente para você ver. Pô, está funcionando, consigo fazer alteração, consigo fazer inserção. Não, eu fiz uma inserção, mas deu erro. Então, por quê? Eu usei algum campo ou coluna com uma letra errada, de uma forma errada, e assim a gente vai trazendo uns testes muito preciosos dentro do trabalho que se faz. Quando se faz teste, principalmente quando você usa a metodologia ágil, você não faz teste no final. Você já faz os testes 24 horas que você está trabalhando no projeto. E a equipe, muitas das vezes, das empresas, ela tem uma equipe só de teste, ou, quando não tem, faz uma rotatividade. Espera aí, deixa eu molhar a palavra. Assim, você começa a ter algumas funções de agregação dentro desses próprios testes que você tem que fazer. Onde você tem a VG, que trabalha a parte de cálculo, que conta quantas colunas, quantas linhas você tem, em termos de obter valor máximo, valor mínimo, soma de alguns valores, porque você já não vai esperar criar uma interface em si. Você não vai esperar passar isso para alguém. A gente está falando de um projeto que você tem aí uma equipe A e equipe B. E, principalmente, quando você trabalha um RP, um SAP da vida, que os módulos estão prontos, ou projetos grandes que você trabalha numa ideia de um RP ou de um SAP, mas que eles podem ser ajustados à necessidade da empresa. Automaticamente, você começa a trabalhar, né, em cima do banco, para que depois faça suas respectivas alterações e ajustes na interface. E aqui traz aí alguns exemplos referente ao Oracle, alguns comentários sobre o Oracle, né? Que é uma das ferramentas que você tem de banco de dados aí no mercado, porém, não é muito utilizado academicamente, em termos de graduação, porque a gente sabe que é custoso, né? Mas eu sempre gosto de comentar sobre o Oracle, porque é um mercado ainda muito, muito promissor. Porém, uma certificação Oracle, e não é barato, é igual o banco de dados ABAP. Algum de vocês já ouviram falar nesse banco? Eu nunca ouvi, não. Então, o banco de dados ABAP é o banco de dados oficial a ser utilizado para SAP. Só que esse banco de dados, o curso do banco de dados ABAP, você não precisa nem ter certificação para você conseguir emprego. O salário dele hoje, você consegue aí fácil uns 15 mil, mas o curso está custando 21. Aí você consegue aí as promoções loucas aí, você paga 12 mil, 15 mil. Ah, tá, eu vou pagar 12 para ganhar 10 mil, um exemplo. Não, na verdade, isso depende de você. Você pode ganhar
20 mil, como como gestor de banco de dados ABAP. Só que são poucas pessoas no mercado. Tem mercado para isso? Tem. Mas tem mão de obra? Não. É qualquer um que vai fazer um curso de 12 a 21 mil? É difícil. É difícil você conseguir hoje uma pessoa com essa disposição. E se vocês procurarem, não sei se vocês têm cadastro, se vocês têm o hábito de ver vagas de emprego, por exemplo, na vagas.com, tem mercado. Quando eu falei do .NET, apesar de algumas pessoas terem algum repulso, às vezes, sobre o .NET, eu estou fazendo só uma abertura aí, estou fazendo um trabalho junto com um grupo em Portugal, e assim, como eu tenho vários ex-alunos que estão lá também, e eu conversando com eles também, lá tem uma cultura que .NET é em primeiro lugar. Esquece Java. Tem mercado? Tem, mas é bem menor. Então, assim, e a mão de obra? Muito escassa, não tem. Então, assim, e aí você... Tá, mas Portugal, Alessandra, é aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não, mas Portugal não está muito longe, não, tá? Porque o que você tem de serviço remoto e de empresas que são de Portugal, mas que elas estão implantadas no Rio, e você tem que seguir a metodologia lá que a empresa matriz utiliza, no Rio e São Paulo, você vai ter aí uma gama enorme. Só que cada um tem um perfil. Então, quando se fala muito das vezes, é perfil e condições, né? Porque aprender uma determinada ferramenta, onde eu tenho condições de aprendê-la de uma forma gratuita, né? Não preciso estar perdendo muito tempo, e o mercado, eu parto do princípio que o mercado em SQL, em cima SQL, ele vai me trazer aqui na esquina uma vaga, então, para mim, às vezes, é melhor. É aquela história, é menos custoso em termos de tempo e dinheiro. E aqui traz algumas informações sobre o count, né? Onde são as agregações, enfim, de agrupamento. Traz sobre a parte do agrupamento, né, que é o próprio Group By, onde você faz automaticamente a questão, a forma, né, de você ter um resultado agrupado de informações. Então, eu quero, por exemplo, aluno, matrícula, matéria, e entre outras informações. Automaticamente, você começa a ver que você tem várias informações a ser utilizada, funções a ser utilizada. Mas eu uso tudo? Não. Por exemplo, deixa eu só... Na minha turma do terceiro período, a aula em si de internet das coisas está totalmente diferente da de vocês, né? Hoje, por exemplo, eu tive um encontro com um grupo. Mas por quê? Porque a turma é pior, é melhor? Não, são perfis diferentes, né? Então, esses perfis diferentes faz com que que tudo fica diferente. Então, é todo mundo que faz um projeto usando Arduino, que vai ou internet das coisas em si, que utiliza a biblioteca software serial? Não. Primeiro, depende do que eu quero, do que eu estou fazendo.
Segundo, depende dos componentes que eu tenho. E se eu tenho componentes... Eles, por exemplo, teve um grupo que estava usando simulador. Não tinha kit. Na faculdade tem kit, mas eles não tinham, não iam à faculdade, então arrumei uma solução para eles. Beleza, mas a turma também tem 40 e tantos alunos. Então, tudo isso é diferente de vocês, a quantidade de alunos que se tem, o grupo em si. Então, aqui, apesar de termos vários métodos de consulta, e a gente está falando só do banco, se a gente pensar na prática, onde você às vezes trabalha, o banco e já a interface, você que faz tudo, você já vai fazer tudo diferente. A ferramenta que você utiliza te proporciona algo diferente. Assim, você tem aí alguns resultados, já que eu não tenho a minha interface em si, que eu vou ver lá o cálculo da minha média do meu aluno, você tem funções que te auxiliam nisso aqui para ver se o que você fez está correto. Como, por exemplo, a questão exatamente da média, né? Onde você tem aqui exatamente a matéria, a soma das notas, e se buscando a própria, né? E aqui vai fazer todo o agrupamento do qual me interessa, referente às minhas respectivas condição que eu tenho. E aí traz para mim exatamente o ID da matéria e dentro do contexto em si, as notas, o qual se refere à própria, né, a disciplina. Ah, tá, eu tenho uma média de 6,5 dos alunos que fazem a disciplina, na verdade, da disciplina que fazem o Internet das Coisas, gestão de banco de dados. Então, é média da disciplina. E aí você consegue trazer todo esse filtro de uma forma bem mais ágil para você, sem você ter que depender da própria interface. Porém, abre aspas, nem todas as empresas na prática trabalham com tudo separado. Banco aqui, interface ali. Questão de custo, questão, ainda mais agora nesse período que a crise está em alta, você já entra na empresa fazendo de tudo, o que alguns, não sei se a Tamires, no estágio dela, ela passou por isso, não sei se tem mais alguém aqui que faz estágio, onde você acaba fazendo o trabalho de profissionais e além do que você, estagiário, deveria fazer. Como funcionário, você já acaba fazendo, mas você também tem outro perfil na sua carteira. E uma vez que você é estagiário, você vai ver assim, pô, o requisito, mas isso aqui eu sou quase um PhD para poder entrar nesse estágio. É porque, na verdade, é isso aí. Mercado de trabalho, muitas das vezes, é isso. Você não tem tudo separadinho. Você acaba aplicando tudo automaticamente na parte do processo de trabalhar a interface e já testar direto na interface. Você não vai ficar testando o banco separado, né? Em algumas situações. Assim, dessa forma, a gente acaba trabalhando, fazendo algumas funções
diferenciadas. Quando você tem já um banco, onde você criou um banco para uma logística, né? Uma empresa de logística da vida. Tem coisas que são base para todo mundo, é comum a todo mundo. Tem coisas que não, que cada empresa tem a sua especificidade. Dessa forma, você acaba tratando e trabalhando de uma maneira que você tem esse controle de reaproveitar. Você criou, a equipe criou, muito bem. O que você já tem. E aí, sim, você... eu vou mudar alguma coisa na interface, mas primeiro vou mudar no banco, porque o banco é o coração e o pulmão, né, do sistema. Você acaba pegando o banco, altera e faz alguns testes, sim, para você ver se está batendo com o que o cliente realmente precisa, para você depois fazer as alterações. Eu estou falando você quando você faz tudo. Quando tem equipe, cada macaco no seu galho, aí tem uma diferença aí de um processo. Tem uma multinacional que ela tem um polo no Rio. Para vocês terem uma ideia, ela tem um funcionário só de análise de requisitos, não, né? Uma equipe de análise de requisitos. Ela tem uma equipe só de análise de teste, uma só de banco, uma só de desenvolvimento. É comum isso? Não. Não é comum. Tamires, você faz estágio no mesmo local que o Sodré faz? Sim, exatamente. Mas eu encerrei meu estágio esse mês, que acabou o período. Foi 6 meses. Aí quem ainda está fazendo é a Tamara e o Felipe, no momento. Então, eu não sei se você passou pelo que eles passaram, ou que ele passou, e acho que o Felipe também estava no mesmo barco, pela conversa que nós tivemos. Lá, vocês tiveram que, muitas das vezes, sentar e aprender aquilo que, tipo, eu acho que o João também estava nesse estágio, João Acioli. Não sei. Ele faz outro, ele faz na DMS. Eu, a Tamara e o Felipe, eu fazia na prefeitura. Então, mas acho que o João estava nesse mesmo barco do que eu vou falar, tendo que aprender coisas que, a princípio, não sabia e não tinha lá uma pessoa para poder, vamos lá, vamos fazer um treinamento, vou te passar algumas informações. Não tinha isso. E aí, automaticamente, isso é bem-vindo ao mundo. Esse é o mercado, né? Onde você tem pessoas que querem um produto, você precisa do trabalho, eu do estágio, seja lá o que for, e você acaba, assim, tendo que bombar nisso daí, do seu jeito. E eles comentaram comigo que eles tiveram que aprender conteúdo, né, vou dizer assim, tecnologias, para ser utilizado de uma maneira assim, muito rápida. Porque, como sempre, todo mundo quer o resultado para ontem, né? Você quer isso para quando? Para a semana passada. Para quem sabe ler, né? Um pingo faz uma palavra. E aí, você tem N maneiras de você trabalhar. É difícil, às vezes, você ter um mercado que você encontra aí, todo mundo certinho, bonitinho. Então, alguns aqui trabalham, independente de cenário ou não, na própria empresa que vocês trabalham, seja lá qual o setor que ela faz parte, a empresa, e qual é a função que você exerce, você acaba fazendo a sua e outra, a sua função e outra, ou outras, até por uma questão de lógica, porque
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, obedece quem tem boleto para pagar, né? Essa é a grande verdade. Então, dentre essas cláusulas que a gente vem falando, dentro essas funções que a gente vem falando em si, existe o join, onde a função principal é simplificar a sintaxe de união de tabela. Mas muita gente ainda não gosta de utilizar, porque tem métodos mais simples ou mais entendíveis. Eu sempre digo o seguinte, qual é a linguagem que você mais gosta? Qual é a linguagem que você sugere para desenvolver o projeto X? Você não vai ser louco de dizer algo que você não conhece. Um PHP da vida, um Java da vida. Ah, não, eu gosto de .NET. Eu gosto da linguagem Y. Ou eu acho que o ideal é essa linguagem. Por quê? Porque você domina. Não tenha dúvida disso. É literalmente que você domina. Então, aqui vem com uns tipos, né? Dentro da função join, alguns tipos do próprio join em si, onde o objetivo é informar que conjunto de dados deseja dentro da minha consulta. Porém, eu acabo utilizando aqui, eu tenho uma consulta, ok? Porém, dentro dessa consulta, usando um select da vida, você pode estar trabalhando as próprias cláusulas, funções do próprio join. E aí, deixa eu só descer aqui rapidinho para ver se tem... Não tem o que eu queria, acho que eu tirei. E aí, o que acontece? Mas você vai no automático. Você acaba jogando as coisas no automático, é aquilo que você trabalha todo dia. Eu digo sempre que a área, desculpa quem gosta, mas a área de infra, ela é muito rotineira. Quando você faz um projeto de infraestrutura, sendo bem feito e sendo bem estruturado, você não... E tendo bons equipamentos, tá, gente? Também tem isso. Você não vai ter problema por muito tempo. Beleza? Beleza. Mas, e você trabalhando, fazendo coisas dentro da sua programação, uma vez que você faz os testes e as análises de requisitos simultaneamente com o seu cliente e visualizando, você já começa a ver que o produto sai com uma qualidade melhor. E aí você acaba utilizando uma consulta, você já vai no automático. Não é rotineiro igual a infra, mas é mais dinâmico, porque a mudança ela pode ocorrer a qualquer momento. Não sai mudando um cabo de um lugar para o outro. Até porque ela pode estar por canaleta, às vezes pode ter que abrir parede, cortar parede. Então, é tudo uma coisa totalmente diferenciada. E aqui você acaba tratando dentro do desenvolvimento em si, essa variação. E aí você vai no automático, um select da vida, para que você possa... E, geralmente, você não faz testes, você não vai fazendo testes minuciosos no banco, até porque você, como eu disse, dependendo de onde você trabalha, você acaba trabalhando junto com a interface, até para você ver se realmente... porque aquilo ali é o mundo do usuário, né? O banco não é o mundo do usuário. Porém, tá?
abro aspas aí para uma ressalva. Porém, a área de banco de dados, porque tem, acho que é o João, que gosta muito, se eu não me engano, não sei se é o João ou se é o Vini, que foi falado aqui, mas um dos dois, que até a Tamires que citou, é uma área que tem muita vaga. Então, para eu falar isso, é porque hoje eu fiz umas pesquisas até na vagas.com, até mesmo para poder citar algumas coisas sobre isso. E aí, automaticamente, a gente começa a interessar no processo. E você fica por trás dos bastidores. Por isso também algumas pessoas se identificam, porque não tem aquela necessidade de eu estar de frente ao cliente, aquela necessidade de eu estar de frente, abre aspas, ao projeto num todo. Que nem todo mundo tem essa flexibilidade, essa facilidade, né? Trabalhar com a parte de banco, só banco, não é a mesma coisa que trabalhar com a parte de desenvolvimento de interface. Isso aqui você trabalha nu e cru, você não precisa ter uma interface linda, maravilhosa, se preocupar se está agradando ou não ao cliente. E aqui coloca-se alguns tipos referente às junções em si. Então, tem a questão de incluir linha, de pegar apenas duas tabelas que possuem relacionamento. Você tem, aí dá-se o exemplo de professor e matéria. Então, eu tenho aqui automaticamente dois conteúdos que necessariamente podem ou não estar se relacionando. E aqui eu tenho um processo onde você tem aí, eu quero usar a tabela da direita, da esquerda, do processo diferenciado. Claro que a gente está falando de um projeto que tem uma quantidade de informações grande. Com isso, aqui traz-se alguns exemplos de consultas usando a cláusula, né? A junção em si. Então, tem-se uma combinação entre professor e matéria. Então, exatamente, não preciso me preocupar com nenhum tipo de informação que eu quero que ele apareça que não seja isso. E nem quero que apareça o ID da vida. Então, você começa a fazer junções, que essa é a função da cláusula, muitas das vezes de tabelas que vão ou não, que, no caso, que estão se relacionando diretamente ou indiretamente. Aqui traz a combinação de professor e tabela, né? Onde tem o resultado da esquerda sempre combinando. Então, você vai ter ali a parte do Aurélio, em português, Newton, por exemplo, de inglês, e assim por diante. E aí eu tenho o Aguiar, né? O Aguiar em si, ele não tem. É como se você... Não sei se vocês sabem que tem períodos, pode ter períodos dentro do processo da área acadêmica, que ele pode continuar funcionário, mas ele pode ser afastado, não é demitido. Então, quando ele fica afastado, não é uma licença prêmia, porque a licença prêmia é para quem é funcionário público. Automaticamente pegar um professor que ele está afastado porque ele está fazendo doutorado. Então, ele pode sim ser afastado. Quando ele é afastado, ele não vai ter carga horária. Então, qual a matéria que ele ministra? Nenhuma. Eu não tive nenhuma restrição sobre isso na consulta. Então, ele vai aparecer
de alguma maneira. Ou talvez eu queira realmente que apareça para que eu saiba quem está com carga horária zerada. Assim, você começa, você continua trabalhando com a junção de duas tabelas e com condicional, onde você pretende ou não. E aí observa que aqui já tem a questão do nulo. Dessa forma, deixa eu só pegar aqui. Não. Dessa forma, é exatamente esse resultado aqui. E aí você tem... ele não tem matéria, ele está zerado, mas como eu não fiz, como não é feita uma restrição, vai aparecer no meu relatório, na minha consulta. Aqui já traz esse diferencial, que é apenas um exemplo mesmo, referente à Joy de vocês com os seus selects da vida, e aqui representando o que contém, está contido, né, o que pertence, não pertence a cada um deles. Tá. Dentre o processo natural do Joy aí, em termos de colunas, onde você acaba tratando esse processo de relação de uma forma errada, e você começa a pensar que como que eu vou trabalhar exatamente determinadas relações para mostrar as informações literalmente erradas. E aí você trata com o meu Natural Inner Joy e você começa a visualizar aqui que ele vem te trazendo tanto left quanto inner, entre outros. Você começa a trabalhar exatamente o que você realmente quer e de onde você quer. Assim, tem-se ainda outras cláusulas que você pode estar aplicando para que você tenha exatamente um resultado, vamos dizer, em termos de buscas mais filtradas. E isso só depende do seu raciocínio, só depende de você. Bom, aqui tem-se, na verdade, todo um processo apenas usando consulta. Uma vez que o mais difícil que se tem dentro de um banco é a interpretação do problema. Essa interpretação é que faz com que você busca esse... Ai, peraí. Secou a garganta. Busca as possíveis consultas que o seu cliente, relatórios em si, que seu cliente disse que precisa, que é o que aconteceu lá no Minimundo, do Congresso, e muitos que você, na verdade, você visualiza pela expertise que ele não falou, mas ele pode vir a precisar. E você já acaba testando, porque às vezes você não tem, você só seguiu o que o cliente falou. Eu falei, pô, mas ele vai precisar disso aqui, eu não tenho esse relacionamento, como é que eu vou trabalhar isso aqui? Então, a proposta, literalmente, é exatamente você tratar todo o processo. Bom, onde vocês está 40? Ih, credo, está 40, gente?
Não entendi, professora. Tá 40 o quê? Ah, desculpa, tá 8h40? O Ah, relógio? Sim, tá. relógio, sim. 8h36. Tá, desculpa. Gente, preciso tomar alguma coisa além da água, preciso tomar meu café. A garganta tá ardendo, tá? Tá Só um bom, professora. minuto. Bom, e aí nós falamos aí algumas coisas sobre o Select, onde referente à nossa estrutura, a proposta agora é trabalhar de forma individual, por isso que daqui a pouco eu vou ficar só com o grupo do... Vou falar do Emanuel, porque eu já não me lembro mais quem é, todos do grupo. Acho que o Vini é do grupo da Tamires. Vou falar com o grupo do Emanuel. E eu quero muito que vocês comecem a fazer isso no projeto de vocês, para que... E me procura. De preferência de manhã ou à tarde, tá, gente? À noite, para mim, é impossível. E semana que vem, menos quarta-feira. É o único dia, semana que vem, que eu não posso, de hipótese alguma, atender vocês à tarde, que eu estarei fazendo um estágio. Então, eu não posso nem atender telefone. E aí, eu quero, de lá eu saio, porque aí eu já vou direto lá para a nossa instituição para poder dar aula. Então, me procurem, tenta fazer, tira dúvida. Se fez com o grupo, aquele esqueminha, registra, me manda pelo Zap uma pessoa do grupo, da melhor maneira possível, para que a gente possa realmente fazermos o melhor. Porque eu acho que o compartilhar e o agregar é a melhor condição que temos entre equipe. Tá? Os materiais eu estou postando daqui a pouco, que eu vou esperar gerar nossa aula para postar tudo mais, que eu já posto hoje também, que eu não quero deixar pendência para amanhã, que é um outro dia. E aí, o Tamires e companhia. Tamires, já vou conversando com ela no privado também sobre o que vou passar um relatóriozinho que eles vão fazer, que eles não conseguirem, eles vão me chamando, ou a própria Tamires, e o grupo do Leonardo, Emanuel e Marcel, que são esses 3 que eu vi aqui, correto? Beleza. Tá. Os demais, como sempre, o nomezinho básico aqui que já deve ter colocado, Tiago Tamires, já colocaram, Tiago Tamires e Marcel. Não, Marcel não, Vini. Vini está aqui. E aí eu vou pedir vocês para saírem para conversar com os meninos. Pode ser? Tá ok, professora. Boa noite, então. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Tiago. Vamos lá, meninos. Vamos lá. Léo, consigo falar com você? Eita, só por aí, Léo? Vamos lá. Eu queria saber de vocês, eu quero que vocês, lá no trabalho, deixa eu botar ele aqui em tela, porque... Deixa eu abrir aqui. Dia 4. Não, foi projeto 2. Tamires. Não, Tamara.
Vou colocar aqui para a gente ir conversando. Todos vocês, pelo que a Manuel me passou hoje, sempre estiveram juntos para desenvolver isso, correto? Sim, professor. Quando a gente estava fazendo reuniões para fazer o trabalho certinho. Com isso, automaticamente, vocês chegaram a testar o banco ou só criaram ele? Ele está com insert, essas coisas? É. Não. A gente só criou. A parte de inserir, a gente, como não havia sido requerido, a gente ia fazer depois. Sim. Não. E o que acontece? Eu preciso que vocês me mandem a modelagem, tá? Que é o MER, né? Preciso que vocês me mandem ele já em SQL também. E lá, quando tudo que vocês fizerem, vocês vão deixar registrado. Porque o registrado é o que vai mostrar que vocês já fizeram, vocês já sabem. Então, para que ter perguntas, né? Pode pedir para fazer. Emanuel, faz uma alteração assim, assado. Mas tá ali para você. Então, assim, e aí eu quero pedir a vocês que vocês dividem bem a apresentação de vocês. Divida de uma forma que todos vocês possam realmente falar, para não ficar só uma pessoa falando. Tal. Vai ter uma que sempre destaca mais, isso é normal, mas que todos falem. Beleza, tentamos. Entendi. Como é que é? Entendi. Beleza, passar isso para o pessoal. Tá. Não, eu vou lançar essa aula hoje lá, que eu atualizei tudo, estou atualizando tudo, e hoje mesmo já vai para lá. Já só pedir para ver a gravação. Tá? E aí vocês podem passar, obviamente. Automaticamente, eu preciso que vocês também... Um de vocês, que seja a Tamara, que é o que eu tenho contato direto aqui, mas vocês eu pego o contato também se precisar lá no grupo, mas me dê um retorno. Não deixa chegar próxima quinta-feira. Se possível, me dá um retorno. Tá bem, professor. Tá bom? A gente vai fazendo, a gente fala o que a gente está fazendo. Aí outra coisa, sempre aquela historinha. Printa a tela, faz uma gravação, me manda para eu ver. Léo, você... Oi. Ai, que bom, adoro essa parte, Léo. Deixa muito barulho aqui. Normal, meu filho, estamos em casa. De vez em quando eu muto aqui para pedir, baixa o som, baixa a TV. Normal. Aqui é perigoso, até no telefone o pessoal fala alto. Eu consigo escutar nadar de baixo. Mas normal, enfim. Então, vamos lá. Junto com o grupo, você consegue, porque eu sei, porque você já me falou que às vezes você tem alguns problemas aí e tal, porque estou perguntando a você. Conseguem se reunir tipo assim, amanhã é sexta, amanhã eu sei que vocês têm aula à noite, não tem? Sim. Então, vocês conseguem se reunir sábado ou domingo? Depende muito do tempo do pessoal, ainda mais a gente tem outros trabalhos para fazer. Exatamente. Eu estou sabendo disso, por isso que eu estou perguntando. Eu estou vendo ainda se depois dessa aula eu falo com o Felipe já para a gente ver um trabalho que a gente tem que fazer. Depois dessa aula, fazer um trabalho? Eu tenho um trabalho com o Felipe.
Ah, tá. E aí, o que acontece? Você pode... mas eu queria muito que você liderasse isso, esse encontro desse grupo, e me dissesse quando que vai ser. Posso tentar botar aqui no grupo e ver se o pessoal responde. Vocês vão se organizando, não precisa ser agora, não. Vocês vão se organizando aí. E deixa eu perguntar, vocês conseguem, para aproveitar o horário de vocês, fazer... vocês têm o SQL desse material que eu tenho aqui, não tem? Sim. Então, vamos aproveitar, já que vocês estão com o tempo apertado, para a gente já começar a fazer alguma coisa nesse trabalho aqui? Pode ser? Pode. Só que eu quero que vocês façam aqui, vocês vão se reunir. Vocês querem que... Vocês podem, não precisam abrir sala temática, vocês podem abrir aqui mesmo, ou se reunir em outro local para fazer. E daqui a pouco vocês vão me mostrando. Pode ser? Pode tentar. Então, vamos lá. Eu quero participar um pouco mais desse grupo, principalmente porque se hoje você tiver a honra de você estar na aula e falando, que isso é raro, né? Acontece. Então tá, hoje eu me senti abençoada, Prefiro obrigada. ficar um pouco mais na minha. Então tá. Então eu vou aguardar vocês, tá? Ver até onde vocês vão, para eu poder até... Depois eu falo uma outra coisa, mas primeiro eu tenho que ver. Beleza? Vocês querem que eu abra uma sala temática para vocês se reunirem ou vocês se reúnem em outro local? Não, a gente conversa pelo grupo do WhatsApp mesmo. Ué, mas vocês vão desenvolver pelo grupo do WhatsApp? Após a gente no Discord, a gente pega no Discord, aqui no Zoom é muito... Ah, tá. Tá bom. Então tá. Porque a Tamara também não chegou, essas coisas. Mas aí faz vocês três. Esquece quem não veio, porque você não veio porque algum motivo teve. Então, assim, nesse encontro do Discord de hoje, vocês vão me printar, vão estar só vocês três. Então, a gente não precisa apertar os outros para entrar ou para compartilhar informação, porque a gente não sabe o que eles estão passando também. Não veio, talvez, porque não quis ou porque realmente não pôde, porque não é comum isso. Né? Não é comum eu não ter o Almeida na aula, não é comum eu não ter a Tamara na aula, mas então eu prefiro a gente deixar... Aí eles nem me mandaram mensagem, já me mandei mensagem desde a parte da tarde para a Tamara, ela não respondeu, então alguma coisa aconteceu. Ela teve problema pessoal, se eu não me engano. Hã? Ela teve problema pessoal, se eu não me engano. Então, exatamente, por isso que eu estou falando. Então, não vamos inchar o grupo de mensagem. Reúne só vocês três, só me manda um printzinho lá que estão vocês três lá. Tá? Então, vou dar um tempo para vocês. Né? Então, vamos lá. Compartilha aí para mim. Léo, compartilha. Não, mãe, eu tenho que parar de compartilhar. Cadê? Senão vai estourar meu PC. Workbench. Foi? Oi, foi. Vamos lá. Beleza. Aí vem a Universidade, Vassoura, Fluminense. Vai descendo. Ah, pera. Ah, Não, é que eu tava com som nos dois bagulhos.
Eu fui fazendo embaixo das tabelas para eu lembrar onde é que eu estava fazendo. Ah, aí tem os inserts aí. Beleza. Quando é muito grande, eu prefiro fazer assim do que fazer igual esse daqui de cima, os dois juntos. Eu prefiro dessa maneira aí. Eu prefiro, Essa daqui? mas Depende, quando é pequeno, eu acabo fazendo assim, que vai mais rápido. Eu sei certinho o que que é, véi, já que era Uhum. só um campo, teoricamente. Uhum. Aqui era muito mais campo, então eu prefiro separar realmente. Muito bem. Os dois bonequinhos têm que estar cientes disso, né? Porque você usou um termo que é uma coisa que vocês não podem usar em apresentação nenhuma. Dá a impressão que os outros dois não fizeram nada, não sabem nada. Então, quando eu faço, eu prefiro assim. Então, numa apresentação não existe eu, né? É sempre a terceira pessoa no plural. Mas, independente do que eu percebo como professora ou não, a gente está falando de uma apresentação. Aí o Marcel me falou que vocês fizeram o select para ver se realmente tinha inserido. É porque às vezes tá aqui ok, mas de vez em quando fica em branco a tabela. Tinha deixado até aqui em cima. Então, vai lá. Beleza. Esse registro aí, que vocês vão deixar comentado todos os selects que vocês fizerem, né? E vão tirando esses prints para vocês terem isso registrado. Ah, não, professora, eu não preciso, porque eu tenho aqui, é só tirar o comentário. Beleza, só não pode tirar dali para você executar. Tá? Quando olhar o código, pô, eles fizeram, tem aqui, já fizeram. Então, não precisa, pode só pedir para fazer um diferenciado. Espera aí um pouquinho, gente. Ninguém merece Chaves uma hora dessa altura do campeonato, num volume alto. Tá vendo, o Léo, não é só na sua casa? Aham. Beleza. Aí você fez a consulta de todas as instituições. E aí, o que eu vou sugerir para vocês? Vocês vão registrando, não é agora, mas é no decorrer do próximo encontro, um select diferenciado. Qualquer consulta vai consultar o quê? Da maneira que você achar melhor. Quer consultar só Select diferenciado no sentido de outros tipos de select? Isso, não é só o asterisco from, Ah, são tá. Eu lembro todos. que acho que quando eu estava fazendo de banco com a Tamara, a gente testou um para ter certeza que estava certo. Acho que está até por aqui, Tá? mas update. Uma outra coisa. Foi esse daqui, eu acho, no banco da pizzaria. Para Exatamente. não dar repetido. Exatamente. E Tava eu, aí, Tamara e Lucas, a gente estava testando para saber se não tinha repetido nada. então, você acaba fazendo algo diferenciado. A internet caiu. Não, eu estou aqui. Entendi. Aí tira print, né? Faz um select, tira print. Não precisa tirar print, deixa registrado aí no código. Ah, tá, não, sim. Tá falando deixar assim mesmo, né? Isso. Então, vou Aí, passar qualquer aqui coisa, pra faz o que baixo. vocês fizeram, deixa lá. Bom, uma outra situação. Vocês não têm, faça alguma alteração, usa um alter table da vida. Altera uma coluna, altera alguma coisa, o nome de uma coluna, ou, sei lá, uma referência, e deixa registrado.
Vai deixar assim então, né, professora? Você falou para deixar registrado no código, né? No código. Aí eu botei o insert então e o select embaixo do insert. Aí faça a estrutura, faça do jeito que você se sentir melhor, mas deixa ele registrado, deixa ele no código. Professora, eu posso deixar comentado? Pode, não tem problema nenhum. Ele vai estar aí. E o MER, você quer o MER? Não, o MER eu quero, eu preciso dele. Que aí eu vou fazer a comparação do seu MER com o que está aí. Entendi. Tá bom? Pode tirar o compartilhamento, Léo. Gente, muito obrigada, tá? Desculpa aí às vezes eu ser meia para frente, igual a frente de Toyota, tá, Leonardo? Mas às vezes eu sou assim, eu gosto de ouvir, gosto de ver vocês, mas enfim. Então, esse que vocês fizeram hoje, que é o que eu não tenho, é o que vocês não postaram, esse vocês vão me mandar agora em SQL para eu substituir aquele anterior na pasta de vocês, como a primeira parte. Tá bom? Aí eu vou anular aquele do bloco de notas e me manda esse SQL daí. Manda por onde? Manda pelo WhatsApp. Já estou aqui, já. Tudo simples. Porque registrado no AVA já está. Na data, tudo bonitinho. Então, me manda agora aqui só para eu substituir. Só vou comparar uma coisinha aqui primeiro, professora. Não, só sem problema. Ter certeza se é esse arquivo aqui mesmo, o último. Tá. Que a gente mexeu numa época e ficou 2 arquivos no meu computador. É porque cada dia falta um. Aí uma hora a Tamara que estava fazendo. Aí eu estou no trabalho com o celular, não dá nem para fazer nada. Aí o pessoal às vezes envia um código lá no grupo, aí eu fico com mais de um arquivo no meu computador. Eu só tenho que comparar os códigos para saber se é esse daqui mesmo que era o último. Eu tenho que Bota no grupo ele. lá, porque senão... Aí vai para mais um. Então, fica tranquilo. Aí você só me manda ainda assim, nesse período, né, não muito longo, e aí só coloca. Se você me mandar muito depois, a professora substitui nosso registro, nosso arquivo que você tem da parte 1. Beleza. Você tem previsão de horário, de tempo, Léo? Não, eu te mandou hoje mesmo. Eu só vou então ler tá ótimo. por alto aqui as tabelas, só para saber se elas Não, estão então eu vou iguais. ficar por aqui. Tá tranquilo, me manda pelo WhatsApp. É só para saber, porque isso aqui foi 2 arquivos que foi feito assim, em 30 minutinhos, aí no mesmo dia foi feito de novo uma alteração. Uhum. Aí eu tenho que saber se é realmente esse arquivo. Tá bom, então, sem problema nenhum. Tá? Então, enfim, muito, muito obrigada e até a próxima. Valeu. Boa noite, Valeu.